Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania evangélica, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Vou aqui agora compartilhar a 10ª parte. E digo mais, somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar no pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. E aqui agora eu desejo que você que está conectado, ouvindo aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer, o Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz de Deus. Ouça o que eu vou dizer nesse sentido. As glórias do céu, a pátria celeste. Abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 27 e 22, versículos 1 a 5. Eu quero que você se lembre disso. Quer saber o motivo de porque as pessoas não entendem? Seguramente por um fator, mas ao mesmo tempo difícil de ser entendido. As pessoas têm experiências, vivências completamente diferentes de você. Isso explica porque muitas vezes nós entramos em conflito para temas que achávamos que era óbvio. O que eu vou te dizer agora são 3 estratégicas para você fazer o que a gente chama de alinhamento de mapa. Ou seja, alinhar as representações internas. Primeira, procure descobrir das pessoas quais são os seus principais valores. Isso faz com que você automaticamente comece a falar com base nesses valores. Isso permite que vocês entrem em empatia rapidamente. Segunda, faça perguntas. Uma boa forma de você entender como a pessoa pensa é fazendo perguntas. Quanto melhor é a sua capacidade de fazer perguntas, melhor será a sua capacidade de ter boas respostas. Terceira, sempre que alguém trouxer algum conteúdo, esclareça o significado daquilo que a pessoa quer se referir. É uma forma que você tem de fazer com que a pessoa comece a pensar sobre aquilo que você está falando. Aqui agora eu vou apresentar a você as glórias do céu, a pátria celeste. Se sente confortável para ouvir?
Em primeiro lugar, ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, precisamos entender o que mantém as pessoas afastadas da pátria celeste, o céu. O problema é este: a natureza pecaminosa impede de ter um relacionamento com Jesus Cristo e os Theosote. As pessoas são pecadoras por natureza e por escolha. Um dia o apóstolo Paulo disse: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. As pessoas não podem salvar a si mesmas. O apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Como está a sua alma nesse momento? Sua alma se sente salva ou condenada? Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo os Theosote disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo os Theosote morreu por nós na cruz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus Cristo os Theosote foi ressuscitado dos mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus Cristo os Theosote deu ao ladrão arrependido lá na cruz a certeza de que estaria no paraíso, e disse a Jesus: Kyrios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Você está ouvindo as glórias do céu, a nova Jerusalém. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Encontre tudo o que precisa em Jesus Cristo os Theosote. Você vai se surpreender a descobrir como será a sua vida no céu, a pátria celeste. Você sabia que há no céu um lugar todo seu? A Bíblia diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, versículo 3. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no sentido as glórias do céu, a pátria celeste. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 7. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que está queimando com fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. As glórias do céu, a pátria celeste. A história já fechou suas cortinas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Theosote, e de sua igreja, já foram lançados no lago de fogo. O diabolos, a besta, o falso profeta e os ímpios foram lançados no lago de fogo. Os remidos, justificados, selados e salvos pela fé em Jesus Cristo, Theosote, com o selo do Deus vivo, já estão na festa das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo. Consegue imaginar as glórias do céu, a pátria celeste? Esse texto de Apocalipse é a apoteose
da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. A pregação sobre a cruz de Jesus Cristo os Theosótea traz profundas lições morais para a igreja. Primeiro, Jesus Cristo os Theosótea alerta para juntarmos tesouro no céu. Segundo, o apóstolo Paulo diz que devemos pensar nas coisas do alto, do céu. Terceiro, Jesus Cristo os Theosótea ensinou que devemos orar, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Quarto lugar, o céu nos estimula à santidade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3,14. Quinto lugar, o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, versículo 18. O céu nos livra do medo da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No céu, a pátria celeste, teremos a restauração do próprio universo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. A redenção alcançou todo o cosmos, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 21. A natureza escravizada pelo pecado agora está completamente restaurada. Deus não cria um novo céu e uma nova terra, mas torna-os novo. Como do nosso corpo fará um corpo novo incorruptível. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No céu, a pátria celeste, não haverá mais nenhuma contaminação e o mar já não existirá. O apóstolo João diz que não haverá mais nenhuma contaminação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E o mar já não mais existirá. Isso é um símbolo. Aqui o mar é o que separa. O apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Quando o apóstolo João diz que o mar já não mais existirá, está afirmando que nossa comunhão no céu, a pátria celeste, será perfeita, plena e eterna. Consegue entender? O mar é símbolo daquilo que ameaça a harmonia do universo. Por isso, do mar emerge a besta que perseguiria a igreja. A ausência do mar é de qualquer coisa
que interfira com a harmonia. No novo céu e na nova terra não haverá mais rebelião, contaminação e pecado. O mar significa aqui o local de gestação do satânico. O mar aqui significa rebelião contra Deus e sua boa criação. Do mar ergue-se a besta com sua blasfêmia, sedução, perseguição e assassinato. Esta fonte maligna nunca mais jorrará da nova criação. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O céu, a pátria celeste, é conhecido pelo que não existe lá, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. No céu, a pátria celeste, não haverá dor. A dor é consequência do pecado. Há a dor física, emocional, mental e espiritual. E essas dores não vão entrar na pátria celeste. Não haverá mais sofrimento, enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, ansiedade, depressão, traição e outros. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No céu, a pátria celeste, não haverá mais lágrimas. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Este mundo em que vivemos é um vale de lágrimas. Muitas vezes alagamos o nosso leito com nossas lágrimas. Choramos por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela igreja, pela nossa pátria. Entramos no mundo chorando e saímos dele com lágrimas. Mas Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. O futuro chegou. No céu, a pátria celeste, não haverá luto nem morte. A morte foi lançada no lago de fogo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ela, a morte, não pode mais atingir os cristãos. Estamos em Jesus Cristo os Theosote. Fomos revestidos da imortalidade. No céu, a pátria celeste, não há vestes mortuárias, velórios, enterro, cemitério e tristezas. No céu, a pátria celeste, não há despedidas. No céu, a pátria celeste, não há separação, acidente, morte, adeus. Está na hora de você saber dessa verdade. O céu, a pátria celeste,
O céu, a pátria celeste, é conhecido por quem vai estar lá. Enquanto as pessoas estiverem só interessadas e metidas nos valores deste mundo, o reino dos céus, para elas, fica sempre distante. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Ouça a igreja glorificada, composta de todos os gemidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo Ziós Theosote, o Cordeiro de Deus, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo, é a cidade santa, a nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, a cidade do pecado. Ela é a noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a grande meretriz. Jesus Cristo Ziós Theosote só tem uma igreja, uma família, uma cidade santa. Continue ouvindo as glórias do céu, a pátria celeste. Essa noiva foi adornada para o seu esposo. O próprio noivo, Jesus Cristo Ziós Theosote, a purificou, a lavou, a adornou. Ela será apresentada igreja santa, nova, pura, imaculada, sem defeito. A noiva amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada. Em terceiro lugar, essa noiva vai estar no céu, a pátria celeste pela graça. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou, ego eimi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 7. Coloque a Bíblia em sua mente. Feito está. Deus já completou toda a obra da redenção. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Apocalipse 16, 17. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, 7. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, disse Jesus Cristo aos Ziós Theosote. No inferno não há água
para saciar a sede. Os salvos em Jesus Cristo e Theosote, os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos os que têm sede podem saciar. Todos os que buscam, encontram. Todos os que vêm a Jesus Cristo e Theosote, ele os acolhe. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 a 3, o apóstolo João é convidado para ver a queda da grande meretriz, a Babilônia, a cidade do pecado. A falsa igreja foi consumida pelo fogo. Agora, o apóstolo João é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro de Teós, Jesus Cristo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 10. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No Apocalipse, o nome Jerusalém ocorre somente aqui e em Apocalipse 3,12. É uma alusão não à capital de Israel, mas à cidade espiritual de Jesus Cristo e Theosote. A cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a noiva. A cidade não são os edifícios, mas pessoas. A cidade é santa e celestial. Ela desce do céu. Sua origem está no céu. Ela foi acolhida por Deus. O apóstolo João vai agora contemplar o esplendor da nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A vigilância deve ser constante. O apóstolo Paulo exorta sobre o perigo de o crente imitar o ímpio em vez de influenciá-lo. O perigo de a igreja assimilar o mundo em vez de confrontá-lo. Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. Dormir aqui não tem o sentido natural descansar, nem o sentido metafórico morrer, mas o sentido moral, viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo final. Pressupõe-se a existência de relaxamento espiritual e moral. Significa estar despreparadas como as 5 virgens loucas. Nessa mesma linha de pensamento, afirma que aqui
a referência diz respeito a um sono moral, o estado em que uma pessoa é espiritualmente inconsciente e insensível à chamada divina. O sono e a embriaguez estão associados com a noite e não com o dia. São estados que pertencem à situação da qual os cristãos já foram libertos. Quando uma pessoa está dormindo, ela não está alerta nem envolvida no que está acontecendo ao seu redor. Assim, quando um crente está dormindo, ele não está vigiando nem está envolvido nas coisas de Deus. Jesus Cristo adverte: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo fala sobre dois aspectos vitais nessa preparação para a parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo e os Theosote, a necessidade de vigiar. Os filhos da luz devem estar atentos e viver de olhos abertos. Eles devem observar os avisos e atentar para as promessas. Devem viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima. Ser vigilante significa viver uma vida santificada, consciente da vinda dos dias do juízo. Pressupõe-se preocupação espiritual e moral. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, a necessidade de ser sóbrio. Ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual, não é viver super empolgado por um lado, nem indiferente por outro, porém calma, firme e racionalmente. Sobriedade é exatamente o oposto da embriaguez. O bêbado é uma pessoa que perde o controle das suas faculdades, está fora de contato com a realidade. Uma pessoa sóbria, porém, tem autocontrole. Uma pessoa embriagada, por sua vez, não apenas perde o autocontrole, mas também não se apercebe dos perigos à sua volta. Ser sóbrio é viver preparado para a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Theosote, a todo instante. Devemos ter azeite em nossas lâmpadas todo dia. Devemos vigiar todo dia. Devemos aguardar a parousia, a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo todo dia. Devemos orar para que Ele, Jesus Cristo e os Theosote, venha todo dia. O apóstolo Paulo escreveu: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestir-se do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos, capítulo 11,
capítulo 13, versículo 11 e 14. Coloque a Bíblia em sua mente. Você está ouvindo as glórias do céu, a nova Jerusalém. As nações que se insurgem contra Jesus Cristo e os teossote, as nações que blasfemam de Jesus Cristo e os teossote, as nações que acham que elas mesmas são a própria divindade. Deus olha todas as conspirações da terra, e a Bíblia nos diz, no Salmo 2, que Deus ri deles. Consegue imaginar? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Salmos 2:1. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Salmos 2:2, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos 2:3, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Salmos capítulo 2, versículo 4. Coloque a Bíblia em sua mente. É Jesus Cristo e os teossote quem coloca rei no trono e faz esses reis apiarem no trono. Só Ele é Deus. Só Ele é o Rei Supremo. Fique de olho em Jesus Cristo e os teossote. Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Eles sobem ao poder e eles descem ao poder. A flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas o nosso Jesus Cristo e os teossote reina. O nosso Jesus Cristo e os teossote reina. Só Ele é Deus. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quer se manter por dentro do assunto? Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. As glórias do céu, a pátria celeste. O futuro está nas mãos de Jesus Cristo e os teossote. Apocalipse é um livro prático e não apenas para transferir informações sobre o futuro. O livro de Apocalipse foi dado para ajudar a igreja no presente. O livro de Apocalipse contém muitas exortações à fé, paciência, obediência, oração e vigilância. O objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador, Jesus Cristo e os teossote. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Kyrios Jesus Cristo. Durante a sua primeira vinda, a glória de Jesus Cristo estava encoberta. Ele, Cristo, o Rei dos Reis e Kyrios dos Kyrios, viveu esvaziando da sua glória, mas na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os teossote, sua glória será autoevidente. O céu, a pátria celeste, é céu, porque lá estaremos em comunhão com Teós. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse 21, 2.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21:3. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu filho. Apocalipse 21:7. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A vida no céu, a pátria celeste, será como uma festa de casamento que nunca termina. As bodas passavam por 4 fases. Primeira, o compromisso. Segunda, a preparação. Terceira, a vinda do noivo. Quarto, a festa. O céu é uma festa. A pátria celeste é uma festa. Alegria, celebração, devoção. Deleitar-nos-emos em seu amor. Ele, Jesus Cristo, e os Teos Soter, se alegrará em nós, como noivo se alegra da sua noiva. Esta festa nunca vai acabar. Segundo, o céu, a pátria celeste, será profundamente envolvido pela presença de Deus. O céu, a pátria celeste, é céu porque Deus está presente. Depois que o véu do templo rasgou, Deus não habita mais no templo, mas na igreja, que somos nós. O Espírito Santo enche não o templo, mas os cristãos. Agora somos santuário onde Deus habita. Veremos Jesus Cristo e os Teos Soter face a face. Vê-lo-emos como ele é. Ele, Jesus Cristo e os Teos Soter, vai morar conosco. Não vai mais haver separação entre nós e Deus. A glória do Kyrios vai brilhar sobre nós, sobre a igreja. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, as glórias do céu, a pátria celeste. No céu, a pátria celeste, estaremos ou teremos profunda comunhão com Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Aqui caem as divisas, não só do Israel étnico, como das denominações religiosas. Lá não seremos um povo segregado, separado, departamentalizado. No céu, a pátria celeste, não seremos presbiterianos, batistas ou assembleianos. Seremos a igreja de Jesus Cristo e os Teos Soter. A noiva, a família de Deus, o povo de Deus. No céu, na pátria celeste, desfrutaremos plenamente da nossa filiação. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo e os Teos Soter, e a filha do Pai. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível. Consegue entender e imaginar? O céu, a pátria celeste, é descrito pelo fulgor da noiva, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é bonita por fora, ela reflete a glória de Deus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Apocalipse 21:11. Quando o apóstolo João tentou descrever a glória da cidade, a única coisa que pôde fazer foi falar em termos de pedras preciosas, como quando tentou
descrever a presença de Deus no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse 4:3. A glória de Deus habita na igreja. Essa glória é indescritível, como indescritível é Deus. A igreja é bela. A igreja é como uma noiva adornada. Suas vestes são alvas. A nova Jerusalém é bonita por dentro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, Apocalipse 21:19, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo isólito, o oitavo berilo, o nono topázio e o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista, Apocalipse 21:20. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, mas no alicerce dessa cidade celestial estão 12 espécies de pedras preciosas: a beleza, nobreza, riqueza e esplendor no seu interior, a nova Jerusalém. Não há coisa feia nem escondida na nova Jerusalém. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A nova Jerusalém é aberta a todos. Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. Apocalipse 21:13. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21:25. A cidade tem 12 portas. Ela tem portas para todos os lados. Isso fala da oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso companheirismo com Deus. Venha de onde vierem, as pessoas podem entrar. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Theosote. Não há preconceito nem acepção de pessoas. Todos podem vir, pobres e ricos, doutores e analfabetos, homens e mulheres. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A nova Jerusalém é aberta a todos. Há portas para todos os lados. O noivo convida, vem. A noiva convida, vem. Quem tem sede recebe a água da vida. A nova Jerusalém não é aberta a tudo. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas,
que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21:12. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:7. A Nova Jerusalém tem uma grande e alta muralha. Muralha fala de proteção, de segurança, embora haja portas e portas abertas, nem todos entrarão nessa cidade. Embora as portas estejam abertas, em cada porta há um ágelos. Quer saber quem não vai estar no novo céu e na nova terra, a pátria celeste, a nova Jerusalém? Em primeiro lugar, vão ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho de Jesus Cristo os Theosoter. Os covardes falam dos indecisos, daqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome mais poderoso do mundo, o nome de Jesus Cristo os Theosoter. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Eles, os covardes, têm medo de perder os prazeres deste mundo. Os covardes têm medo de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus Cristo. Você não vai escapar da verdade. Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho de Jesus Cristo os Theosoter. Os incrédulos são aqueles que buscam a religião e não a Jesus Cristo os Theosoter e entram pelo atalho das obras, pensando receber através delas a vida eterna. No mundo multiplicam-se as religiões e escasseia a fé salvadora, pois largo é o caminho que leva à perdição. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, vão ficar de fora da Nova Jerusalém, a pátria celeste, o céu, os que são moralmente corrompidos. Apocalipse 21:8. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. Os abomináveis são aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da virtude, vituperam o sagrado, escarnecem de Deus. Os assassinos ou homicidas são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida e atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Quem odeia a seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Os impuros ou fornicários são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lasciva e perversão moral. A depravação moral está chegando a limites quase insuportáveis nesses dias. A indústria pornográfica prolifera assustadoramente. A infidelidade conjugal cresce vertiginosamente. O sexo pré-marital é reconhecido como prova de amor. A sociedade contemporânea faz Sodoma e Gomorra sentir-se por demais puritanas. Continue ouvindo a voz terapêutica
da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, vão ficar de fora da Nova Jerusalém, a pátria celeste, o céu, os que são religiosamente desobedientes. Apocalipse 21:8. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, ocultismo e espiritismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor Jesus Cristo. Os feiticeiros são aqueles que creem que são dirigidos pelos santos, são aqueles que são viciados em drogas, farmaqueia. Os idólatras são aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos a santos. Em quarto lugar, vão ficar de fora do céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém, os que não são confiáveis na palavra. Os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem o que falam. Falam uma coisa e fazem outra. Os mentirosos são aqueles em que não se pode confiar. A nossa sociedade é a sociedade da mentira, do engano, do engodo, da farsa, da propaganda falsa, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal, dos conclavos políticos vergonhosos, dos acordos escusos, dos embustes sórdidos, dos subornos criminosos, da impunidade imoral. A mentira procede do maligno, do diabolos. Os mentirosos são aqueles que encobrem seus erros. Jesus Cristo Ziós Teossote coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Porque vocês podem estar certos disso, nem o imoral, nem puro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Christos e Theos. Efésios 5:5. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5:6. É um privilégio o fato de pertencermos à maior e a mais nobre família da terra, a família de Deus na igreja de Jesus Cristo Ziós Teossote. Os pecadores inconversos não podem entrar na Nova Jerusalém, a pátria celeste, o céu. O universalismo está errado. A ideia de que toda a religião é boa e todo o caminho leva a Deus é um engano, é uma mentira diabólica. No céu só entrarão aqueles que se arrependeram de seus pecados, creram em Jesus Cristo Ziós Teossote e foram lavados no sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Só aqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro podem entrar. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém, a pátria celeste. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12
apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A Nova Jerusalém está edificada sobre o fundamento da verdade revelada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Apocalipse 21:15. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21:16. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um ágelo. Apocalipse 21:17. A cidade é quadrangular, comprimento, largura e altura iguais. A cidade tem 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Não existe nada parecido no planeta. É uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju. Na Nova Jerusalém, a maior montanha da Terra, o Pico Everest, desaparece mais de 240 vezes. Esta cidade é um verdadeiro cosmos de glória e santidade. É óbvio que esses números representam a simetria, a perfeição, a vastidão, a totalidade da Nova Jerusalém. Não existem bairros ricos e pobres nessa cidade. Não existem casebres, existem mansões feitas não por mãos. Deus é o arquiteto e fundador dessa cidade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A Nova Jerusalém, a pátria celeste, é o lugar onde se vive em total integridade. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse 21:18. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21. Não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça da cidade, o lugar central onde as pessoas vivem, é de ouro puro, como vidro transparente. Tudo ali na Nova Jerusalém vive na luz. Tudo está a descoberto, nada escondido. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21:22. No Velho Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo, depois no templo, mas agora Deus habita na igreja. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará com a igreja. Isso é plena comunhão. A cidade será iluminada não mais pela luz do sol ou pela lua. A glória de Deus a iluminará. A Nova Jerusalém é o paraíso perdido, onde corre o rio da vida. E mostrou-me rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia
do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim, uma noiva. O jardim perdido no Éden é o jardim conquistado no céu. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer o fruto da árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar do fruto da árvore da vida. Lá ele adoeceu pelo pecado. Aqui é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. No jardim do Éden havia 4 rios. Nesse jardim celestial há um único rio, o rio da vida. Ele flui do trono de Deus. Ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, traz vida, cura e salvação. A Nova Jerusalém, a pátria celeste, é onde está o trono de Deus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 5. Ouça a voz da palavra de Deus. O trono fala da soberania e do governo de Deus. O Senhor Kyrios Jesus Cristo Zios Theosote governa sobre essa igreja. Ela é comandada por aquele que está no trono. Ela é submissa e fiel. Esse é um trono de amor. Os súditos também são reis. Eles obedecem prazerosamente. Na Nova Jerusalém, a pátria celeste, vamos ter propósito. Os seus servos os servirão. Nosso trabalho real será deleitoso. Vamos servir aquele que nos serviu e deu sua vida por nós. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Apocalipse 14, 13. Na Nova Jerusalém, a pátria celeste, vamos ter intimidade com Jesus Cristo Zios Theosote. Contemplarão a sua face, diz a Bíblia. O que mais nos fascina no céu, a Nova Jerusalém, a pátria celeste, não são as ruas de ouro, os muros de jaspe luzentes, nem as mansões ornadas de pedras preciosas, mas contemplar a face de Jesus Cristo Zios Theosote. O céu é intimidade com Jesus Cristo Zios Theosote. Na Nova Jerusalém, vamos reinar com Jesus Cristo Zios Theosote eternamente.
diz a Bíblia, e reinarão com ele para sempre. A igreja não foi amada e libertada para nada. A redenção cria um povo sacerdotal. O alvo do amor de Deus é nos constituir reis e sacerdotes. Ele, Jesus Cristo, nos ama. Ele, Jesus Cristo, e os Teossote, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Já estamos assentados com Jesus Cristo e os Teossote nas regiões celestiais, mas haveremos de ser corregentes com ele, pois reinaremos com ele. Somos um reino não apenas porque Jesus Cristo e os Teossote reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro, santidade ao Senhor. Temos livre acesso a ele, Jesus Cristo e os Teossote, pois somos uma raça de sacerdotes reais. Tudo vai dar certo. Nós estamos ouvindo a revelação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está cheio de consolações para os cristãos afligidos. A eles é dito que Deus vê suas lágrimas. Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Apocalipse 8, 3 a 4. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Apocalipse 14, 13. Sua vitória é assegurada. Apocalipse 15, 2. Seu sangue será vingado. Apocalipse 6, 9 e 8, 3. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. Apocalipse 5, 7 e 8. E seu Cristo voltará em breve. Apocalipse 22, 17. Apocalipse é um livro prático e não apenas para transmitir informações sobre o futuro. O livro de Apocalipse, foi dado para ajudar a igreja no presente. O livro de Apocalipse, contém muitas exortações à fé, paciência, obediência, oração e vigilância. Aqui agora, você já é um habitante da Nova Jerusalém? Ou ainda não? Deseja aqui agora entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, lhe dar a vida eterna e posse para entrar pelos portões da Nova Jerusalém, a pátria celeste, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva e muitos benefícios advirão. A solução para sua alma é Jesus Cristo somente. Entregue sua alma para Jesus Cristo ainda hoje, enquanto você tem oportunidade e o seu coração bate, e ainda mais você respira o ar da graça de Deus.